Nesta aula, iremos debruçar no estudo das sucessões convergentes e, consequentemente, apresentar os teoremas das sucessões convergentes e exemplificá-los respectivamente. Comecemos então a nossa aula. Definição. Uma sucessão uniciana é convergente se e só se tem por limite um número real A. Sendo assim, dizemos que a sucessão tende para A, converge para A ou que o seu limite é A. Simbolicamente, o aluno pode ver limite de o índice n igual a A ou o índice n tenderá para A. E se uma sucessão não converge, ela diz-se divergente. Analisemos agora um pequeno exemplo. Mostra, a partir da definição de limite de uma sucessão, que a sucessão de termo geral y índice n igual a 2n mais 1 sobre n não converge para 1. Então, vamos supor que y índice n tende para 1. Então, qualquer que seja delta maior do que 0, existe um p natural tal que para todo n pequeno natural maior do que p, se tem um módulo de y índice n menos 1 menor do que delta. Ora, o módulo de y índice n menos 1 menor do que delta é equivalente ao módulo de 2n mais 1 sobre n menos 1 menor do que delta, que é equivalente ao módulo de 2n mais 1 menos n sobre n menor do que delta, que por sua vez é equivalente ao módulo de n mais 1 sobre n menor do que delta. Simplificando os cálculos convenientemente, isto será equivalente a n, entre parênteses, delta menos 1 maior do que 1. Contudo, vamos analisar as duas situações possíveis que poderá acontecer nesse caso. Se delta menos 1 maior do que 0, vem que n seja maior do que 1 sobre delta menos 1. Apesar de todos os termos a partir de uma ordem 1 sobre delta menos 1 serem valores aproximados de 1 a menos de delta, tal só acontece se delta for maior do que 1 e não para qualquer delta maior do que 0, como exige a nossa definição. Uma outra situação possível é se delta menos 1 for menor do que 0, isto é equivalente a ter delta menor do que 1. Sendo assim, o n será menor do que 1 sobre delta menos 1. Neste caso, os únicos termos que são valores aproximados de 1 a menos de delta são apenas os termos de ordem inferior a 1 sobre delta menos 1 e não a todos a partir de uma certa ordem, como exige a nossa definição. Portanto, é falso que y índice n tenderá para 1, ou seja, y índice n não converge para 1. Avancemos agora um pouco mais a nossa aula de hoje, onde iremos estudar os teoremas sobre as sucessões convergentes. Primeiro teorema: toda sucessão constante é convergente e converge para essa constante, ou seja, o limite de uma constante é a própria constante. Por exemplo, temos a sucessão do termo geral t índice n é igual a 3 para todo n natural. Ora, limite de t índice n será igual a limite de 3, que é igual a 3. Ou ainda, simplesmente, escrevemos t índice n tende para 3. Sendo assim, limite de uma constante é a própria constante. No segundo teorema, temos a unicidade do limite, ou seja, o limite de uma sucessão, quando existir, é único. Vejamos um pequeno exemplo. Mostre que a sucessão do termo geral o índice n igual a menos 1 elevado a n menos 2 vezes 5 terços é convergente. Para sabermos que essa sucessão é convergente, primeiramente calculemos os 4 primeiros termos desta sucessão. Então, comecemos. O índice 1 vai ser igual a menos 1 elevado a 1 menos 2 vezes 5 terços.
operacionando convenientemente os cálculos, isso será igual a menos 5 terços. O índice 2, seguindo o mesmo procedimento, vai ser igual a menos 1 elevado a 2 menos 2 vezes 5 terços, que por sua vez será igual a 5 terços. O índice 3 vai ser igual a menos 1 elevado a 3 menos 2 vezes 5 terços, que será igual a menos 5 terços. E o índice 4 vai ser igual a 5 terços. O aluno pode ver isso. Após ter calculado estes 4 primeiros termos desta sucessão, verifiquemos que nesta sucessão podemos encontrar duas situações possíveis. Ou seja, a subsucessão dos termos de ordem par converge para 5 terços e a subsucessão dos termos de ordem ímpar converge para menos 5 terços, pelo que a sucessão U índice N não pode ter como limite 5 terços e menos 5 terços. Teorema da unicidade do limite. Logo, o U índice N não tem limite e, por isso, é uma sucessão divergente oscilante. Esperemos que a aula tenha sido clara. Até a próxima aula.